Inclusive, o Senado instalou nessa terça-feira uma CPI para investigar a atuação dos sites de apostas. Vamos chamar a Marília Ribeiro, que vai trazer as informações para a gente agora. Como é que vai funcionar, Marília? Bem-vinda. Obrigada, Evandro. É isso mesmo, viu? Essa instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as bets, os jogos online, aconteceu nesta terça-feira lá no Senado Federal. Lembrando que essa iniciativa foi apresentada pela senadora Soraya Tronic. Em outubro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, autorizou a instalação dessa CPI. A princípio, essa instalação aconteceria na véspera do segundo turno das eleições, só que ela foi adiada e hoje saiu essa instalação, A relatoria dessa CPI ficou com a senadora Soraya Tronic, que propôs essa instalação. A presidência já ficou com o doutor Irã e a vice-presidência com o senador Alessandro Vieira. Além deles, nós temos como titulares Eduardo Gomes, o senador Humberto Costa, Marcos Rogério, Omar Aziz, Otto Alencar, Veneziano Vital do Rego e também teremos vaga do bloco parlamentar da Resistência Democrática, que faz parte os partidos PSB, PT e PSD. Além do bloco parlamentar Democracia, que nós temos as siglas MDB e União. Para suplente, nós temos o senador Ciro Nogueira, Elisiane Gama, Fernando Farias, Isalci Lucas, Rogério Carvalho e também uma vaga do bloco parlamentar Democracia, MDB e União e uma vaga também do bloco parlamentar Independência, PDT, PSDB e o Podemos, A senadora Soraya Tronic explicou como é que vai funcionar, apresentou o seu calendário, de como é que essa CPI vai estar funcionando. Ela terá uma duração de até 130 dias e ela vai poder também gastar R$100 mil para que essas investigações possam acontecer em relação... A gente vai ouvir essa explicação da senadora agora. Em relação aos esportes, foi liberada, está tendo seus problemas em relação à manipulação de resultados. Essas bets, elas são bets ilegais, sem representação, sem CNPJ, sem formalidade aqui no nosso país. Então, elas tratam apenas de jogos de azar, verdadeiros cassinos virtuais. A outra CPI trata da manipulação de jogos, manipulação de apostas em cavalos, por exemplo. Então, tem uma grande diferença, sim. Então, Evandro, o plano de trabalho da senadora Soraya Tronic, ele já foi aprovado e na próxima semana ela já deve começar a ouvir depoimentos. Além disso, ela também, além de recolher esses depoimentos, ela também pode pedir quebra de sigilo. A CPI também vai poder criar projetos de lei para poder aprimorar o controle e o combate a quadrilhas e a lavagem de dinheiro. Então, aqui, lá no Senado Federal, nós já temos a CPI para poder fazer a investigação das bets, desses jogos online que estão em regulamentação aqui no Brasil. Que agora em dezembro deve sair aquela lista definitiva feita pelo Ministério da Fazenda. Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Por que a gente estava discutindo que a luz amarela já está acesa em relação às bets? E agora, às 5h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espera vocês. Nas outras plataformas seguimos. Essa luz está acesa porque a Procuradoria-Geral da República está pedindo ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da lei das bets. Quem vai explicar o motivo é a Janaína Camelo. O que a Procuradoria, a PGR, está alegando em relação à maneira como essa lei foi aprovada? Hein, Janaína? Bem-vinda. Pois é, Evandro, a Procuradoria-Geral da República diz que as normas aí estabelecidas pela lei das bets não protegem os direitos fundamentais dos consumidores e nem mesmo a economia do país. Ao que o PGR e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele chamou aí de um caráter predatório que o mercado de apostas virtual ostenta. O procurador também disse que as apostas online têm um alto potencial viciante, que não podem ser regulamentadas pelo legislativo sem que haja, ao mesmo tempo, regras para inibir consequências, problemas por conta da prática das apostas, sobretudo aqueles problemas que atingem os mais afetados. Os mais vulneráveis, que aqueles problemas que afetem os mais vulneráveis. E aí, então, a Procuradoria-Geral da República pede aí a suspensão da eficácia da lei das bets, ou seja,
esteja aí proibindo, né, as apostas online aqui no Brasil. Essa manifestação, Evandro, vem ao mesmo tempo que o STF está organizando aí audiências públicas, justamente para falar sobre os impactos das apostas online aqui no Brasil, com especialistas, representantes do governo, representantes de times de futebol, do mercado também varejista, do comércio varejista, audiências que aconteceram entre ontem e hoje. Nessa audiência, por exemplo, quem falou foi o secretário de apostas, de prêmios e apostas do Ministério da Fazenda, e ele disse o seguinte, que caso o Supremo considere essa lei aí inconstitucional, isso pode levar os brasileiros ao mercado ilegal e com efeitos nocivos, como fraude, lavagem de dinheiro, porque ele disse que a demanda das bets é uma demanda real aqui no Brasil hoje em dia. O ministro Luiz Fux, ele disse que diante do que foi apresentado nessas audiências, reforça aí uma necessidade de que a legislação que está valendo passe sim por ajustes, disse que o julgamento do mérito sobre essa questão vai acontecer no ano que vem, no primeiro semestre de 2025, mas que até lá ele pode dar uma liminar para fazer alterações na lei das bets, mas prometeu que antes ele vai consultar os outros dois poderes, o executivo e o legislativo. Essas audiências que aconteceram aqui no Supremo acontecem dentro de uma ação que foi apresentada aqui no STF pela Confederação Nacional do Comércio, pedindo a inconstitucionalidade da lei das bets, alegando que as normas estão causando prejuízos bilionários ao comércio. O ministro Luiz Fux, hoje, no final das audiências, ele voltou a falar sobre a regulamentação. Disse que as bets não podem atuar aqui no Brasil sem regulamentação. A gente vai ouvir agora. A audiência foi riquíssima. Eu consegui destacar mais de 2 dezenas de pontos de atrito que devem ser avaliados pelo Supremo Tribunal Federal, mas alguma coisa se tornou muito uniforme em todas as explanações, que é a questão da falta de regulação. Sem regulação, não se pode permanecer nessa atividade. E é isso que eu vou avaliar. O ministro, ele citou também portarias do Ministério da Fazenda sobre esse tema, mas que ainda não estão valendo, né? Ele disse que vai avaliar os prazos de vigência dessas portarias, disse que vai avaliar também o que foi trazido aqui nessas audiências sobre as consequências da prática das apostas, esses problemas psíquicos, problemas de endividamento, enfim. Ele disse aí que são dados trazidos nessas audiências ainda muito imprecisos e que vão ser avaliados. Evandro. Janaína Camelo, um ótimo trabalho aí para você. José Maria Trindade, a Procuradoria-Geral da União diz que a lei tem um caráter muito predatório, ou seja, ela vem para permitir a arrecadação e etc., o funcionamento desses sites de apostas, mas não oferece nenhum tipo de proteção ou, por exemplo, prevenção para o envolvimento excessivo com jogos para quem usa. Já a Advocacia Geral da União diz que dá para se discutir essa situação a partir da regulamentação sem a necessidade de se suspender a lei. Como é que você avalia ambos os caminhos que agora são divergentes entre Procuradoria e a Advocacia Geral da União, que representa o governo? Os deputados e senadores voltaram aqui com a certeza de que é preciso fazer alguma coisa, regulamentar, cessear, mas nunca evitar ou proibir as bets. O senso comum é de que se jogar isso para a ilegalidade, ninguém terá o controle. Vi dados que eu já tinha falado aqui sobre movimentação de 60 bilhões de reais por ano em apostas aqui no Brasil. Vou repetir, 60 bilhões de reais por ano, né, em jogos aqui no Brasil. E isso contabilizado através do Banco Central, onde foi identificado que se tratava de recurso da jogatina ilegal eletrônica. Me disse um deputado também que ninguém no mundo inteiro, houve pesquisa sobre isso, consegue evitar a jogatina eletrônica, nem em regimes fechados, regimes ditatoriais, se consegue evitar, porque a internet, ela coloca, escancara linhas e estradas que as pessoas, às vezes, nem conhecem. Então, qual é a história que o ministro Luiz Fux está falando muito perfeitamente? É preciso regulamentar, colocar punições fortes, né, em bets ilegais e pronto. Onde houver a identificação de um ilegal, se pune. E qual é a novidade? É que as legalizadas vão denunciar
as ilegais, porque são concorrências desleais. Um pagando imposto, sendo monitorado pela polícia e outro não. As bets, elas apresentam mal à sociedade muito grande, né? Além, evidentemente, da ludomania, como se chama o vício nas apostas, e esse vício é muito forte, tem um poder de sedução muito grande no canal de recompensa, né, das pessoas, que é aquele canal que dá aquela felicidade. É como droga, como toda compulsão, né? Então, a história é essa. Não se pode admitir um nível de movimentação financeira desse tamanho, 60 bilhões de reais, sem o controle ali da polícia. Isso é danoso, isso pode, inclusive, fortalecer as facções criminosas que a gente vem falando muito aqui. Exatamente, Zé.